O tema da palavra de hoje é visão. E a passagem que eu vou ler também é uma passagem bem conhecida, é Êxodo 15, do 23 ao 27. É uma passagem que nós conhecemos como as águas de Mara. Mas antes de eu ler a passagem, deixa eu tentar explicar para você porque eu coloquei o nome visão. Claro que todo mundo aqui enxerga, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todo mundo aqui enxerga, certo? Mas não é essa visão que eu quero colocar. Você já ouviu a expressão da pessoa dizer assim, essa é uma pessoa de visão? O que significa? Todo mundo tem visão. Mas quando você fala que uma pessoa tem visão, o que você quer dizer? Que ela enxerga além, ou enxerga longe. Ou seja, enxerga aquilo que as outras pessoas não conseguem enxergar. Então é uma visão que não está atrelada apenas a um momento ou uma circunstância. Uma pessoa de visão é uma pessoa que consegue enxergar além do que o que está vivendo. Então, uma pessoa de visão, ela não vai se deter com as dificuldades do momento, porque ela já está vendo o futuro. Porque, vamos ser sinceros, qualquer coisa na vida que você fizer, tem as suas dificuldades. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Mas tudo na vida você passa por dificuldade. E como é bom quando você está, talvez, começando alguma coisa, numa trajetória, e você está bem naquele momento de dificuldade, chega uma pessoa para você e fala assim, eu já passei por aqui, tá? Fica tranquilo. Isso aqui, você vai ver, logo, logo você se acostuma, logo, logo isso passa, esse é o primeiro momento. É aquela situação que você tem quando você tem o teu primeiro filho, né? E aí você traz ele para casa, é uma alegria. Só que aí chega de noite e ele começa a chorar. E você não tem noção do que fazer. Por mais que você tenha lido, estudado, na hora que o bebê começa a chorar, você fica apavorado, sem saber o que você pode dar, não pode dar, se é uma dorzinha só, se é algo mais sério. E aí você de verdade nem sabe o que fazer. E como é bom uma pessoa chegar e falar assim, fica tranquilo, é assim mesmo, eu já passei por isso. Isso dura tantos meses, né? Normalmente as pessoas elas dão um prazo para que aquela primeira fase, depois entra uma nova fase, com novos desafios, mas aquela primeira fase, quando a pessoa chega e fala assim, é 2, 3 meses, vai passar essa primeira fase aqui, que é a adaptação. Aquilo te dá força, te dá ânimo, porque uma pessoa que já passou por aquilo, ou uma pessoa que teve uma visão daquilo, ela chega para você e diz, fica tranquilo, aguenta aí, porque logo isso vai passar. Porque vamos imaginar que você esteja passando por uma situação muito difícil. E você não tenha noção se você vai ficar a vida toda passando por aquilo, ou se daqui 2 dias aquilo vai passar. Tem uma diferença entre eu saber que daqui a 2 dias aquilo vai passar, e de eu saber que nunca vai passar? Tem ou não? Claro que tem, porque se é 2 dias eu digo, opa, calma aí, eu vou aguentar aqui porque é só 2 dias. Depois de 2 dias isso aqui passa e acabou. Então existe uma grande diferença entre eu saber para onde eu estou indo, o resultado final, e eu não saber. E eu estar apenas focado no momento. Porque quando eu foco apenas no momento, quando as coisas vão bem, eu vou agradecer a Deus e vai ser tudo bom. E normalmente eu vou dizer assim, Deus é bom, acho que eu estou fazendo tudo certo. A gente pauta a nossa vida aí baseado na situação que nós estamos vivendo naquele momento. Então, se eu estou com tudo bom, está tudo certo, então é porque Deus está me abençoando e eu estou numa vida correta. Mas o problema é quando você está naquele momento difícil, se você entra nessa ideia, ou seja, Deus não gosta de você, você está fazendo alguma coisa errada. E não necessariamente, de verdade, isso acontece. Porque quando nós temos uma visão além do momento, da circunstância, nós conseguimos enxergar o plano e o propósito de Deus em todas aquelas coisas. Porque nós sabemos o resultado final. Então nós passamos por aquilo, por aquela situação, sabendo que aquilo não é o fim. Porque nós conhecemos e sabemos qual é o fim. E saber qual é o fim, ter visão do fim, nos dá força para prosseguirmos na jornada. O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala, olha, não que eu ache que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aqui, as estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, ou seja, ele tinha um alvo. Então o que ele está dizendo? Não importa o meu passado, passou. Então as minhas vitórias de ontem passaram. E eu estou prosseguindo não para esse presente, não para essa situação está boa, beleza, essa situação está ruim, tudo bem também, porque eu não estou ainda no final da trajetória, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. O que isso representa? Visão, propósito.